Eu estou hoje aqui com a doutora Andréia Oliveira, ela que é oncologista clínica, e nós vamos falar hoje no câncer na mulher. É um assunto que para algumas pessoas não é muito agradável, mas aí eu vou te falar. Se ninguém na sua família teve câncer, é bom que você saiba para se acalmar, para se precaver, para se preparar. Por quê? Se preparar para adoecer? Não. Se preparar para conviver com alguém, se preparar para vencer os medos, para desmistificar muita coisa. Tem muita gente que acredita em situações que não são verdadeiras, que são criadas, elaboradas, fantasiadas. Então é muito importante que a gente traga informação de qualidade, porque a gente se acalma com essa informação também, viu? Tudo bom, doutora? Oi, tudo bem? Olá a todos, um prazer estar participando aqui. E é isso, é importante a gente falar sobre câncer, é importante a gente entender sobre câncer, como bem a Edjane falou, não às vezes porque a gente tem um diagnóstico, mas por alguém que esteja próximo a gente. Quais são os principais tipos de câncer que acometem as mulheres? Os principais tipos, câncer de mama, né, como bem falado, e aí acho que a população tem bem esse entendimento. Seguido do câncer coloretal, que também é muito comum em mulheres, câncer colo uterino, e se nós fôssemos ampliar um pouco mais, câncer ginecológico, como câncer de colo uterino, câncer de endométrio e câncer de ovário. Já vou perguntar uma coisa que muita gente comenta por aí. Nossa, minha mãe teve câncer e pode ser que eu tenha. Minha avó teve câncer, pode ser que eu tenha. Sim, pode ser. Mas a probabilidade é grande ou é pequena? Como que é essa história do câncer hereditário? Quando a gente fala em câncer, a gente está falando de uma doença genética. Quando a gente fala em doença genética, não necessariamente ela é uma doença hereditária, né? Ou seja, transmitida de pai ou mãe para filho. O câncer de mama tem uma questão hereditária sim, não só o câncer de mama como alguns outros cânceres, mas a minoria dos casos são cânceres hereditários. Usualmente a gente costuma falar que aproximadamente 10% dos casos são de fato câncer de mama hereditário. São pessoas que são portadoras de síndromes genéticas, síndrome genética de predisposição ao câncer, tá? Mas a grande maioria, como a gente costuma falar, é câncer esporádico, seja ele mama, câncer coloretal, câncer de ovário, por exemplo. No universo feminino, quais as possíveis causas? A gente sabe que ainda é muito, né? Mas assim, quais as possíveis causas? De uma maneira geral, a gente tem o tabagismo entrando como um fator de risco importante, tá? E tem a história reprodutiva da mulher também. A gente fala, quando pensa em mama, menopausa tardia, menarca precoce. O que é isso? É uma mulher que menstruou muito cedo, geralmente antes dos 12 anos. Menopausa tardia, uma mulher que parou de menstruar, um pouquinho mais tarde, após os 55 anos. Mulheres que a gente chama nulíperas, que não tiveram filhos. Tá? A história reprodutiva da mulher é importante. Por conta do quê? Por conta do tempo de exposição estrogênica. Isso eu estou falando mais uma vez para câncer de mama, acho que a gente está falando de câncer o mais prevalente, de fato, né? É o mais prevalente. Mas quando a gente fala em câncer de uma maneira geral, o tabagismo e um fato muito atual é a questão da obesidade, da alimentação, na verdade do estilo de vida mesmo, né? Então, hoje existem campanhas, instituições em oncologia mesmo, para a gente tentar diminuir a obesidade infantil, porque isso vai repercutir no futuro no maior risco de câncer, sim. A tendência é que a gente diminua o número de cânceres que tenha relação com o tabagismo e aumente o número de cânceres que tenha relação com a alimentação, com a obesidade, com o sedentarismo. Então, já fica a dica aí para você que quer prevenir, para você que é mãe, para você que se preocupa com as pessoas da sua família, já entender que hoje em dia a gente tem como fazer prevenção de doenças já desde a infância, mudando os hábitos, né? E quando a gente fala aqui, a gente está falando em câncer, mas lembrando, quando a gente está tendo uma alimentação saudável, fazendo atividade física, controlando bem, regulando bem o peso, eu não estou diminuindo só o risco de câncer, estou diminuindo o risco de diabetes, de hipertensão, de várias outras doenças. Exatamente, inclusive de doenças que matam mais que o câncer, viu?
Porque quando se fala em câncer, todo mundo tem medo, todo mundo corre, como a gente fala assim no popular brincando, mas a doença que mais mata a gente não é o câncer. Doença, como a gente chama, do sistema cardiovascular, né? Então, que aí tem hipertensão, como cardiopatia, e uma gama de doenças. Mas o que a gente precisa entender é que quando eu melhoro, diminuo a possibilidade de risco de câncer, estou diminuindo várias outras. Até porque, quando a gente pensa, eu costumo fazer essa pergunta para os alunos, qual é o fator de risco mais importante para câncer? Fator de risco não modificável, ou seja, que eu não tenho como mudar, é a idade. Todo mundo vai envelhecer, então quando a gente envelhece, naturalmente a gente já tem um risco aumentado para câncer. Por isso os exames de rastreio, ele tem geralmente uma idade para começar, né? Então não adianta a gente estar envelhecendo, é que a gente está falando o quanto a gente tem que cuidar desde a infância, mas o quanto a gente precisa cuidar quando a gente vai ficando mais velho mesmo, porque inerentemente esse risco aumenta. Quando a gente vai ficando mais velho, a máquina vai dando problema, né? Por isso que a gente tem que cuidar. Eu costumo dizer às pessoas que eu conheço que uma consulta ao oncologista, ela não precisa ser necessariamente feita hoje em dia quando você tem câncer. Você pode consultar um oncologista. Primeiro que a gente precisa lembrar que o oncologista antes ele era um clínico geral. Exatamente. Né? Então, assim, eu acredito que dúvidas podem ser esclarecidas, pode ficar mais calmo, você pode ter aquele atendimento direcionado, você sai daquele campo da generalização, né? Tem que fazer os exames tais, as condições de risco são tais, para o campo da personalização. Então você vai fazer a consulta, você vai saber do câncer, da probabilidade ou não em relação a você. E isso. Não ao que é preconizado, né? A gente fala em consulta de prevenção oncológica mesmo, né? Claro que se a gente tem uma história familiar, a consulta de prevenção oncológica, se a gente tem história familiar, ela é extremamente importante. Mas para aquelas pessoas que não têm e que de fato está envelhecendo, passar por um oncologista, que antes de tudo é um clínico, todo oncologista tem por formação a clínica médica antes, né? É extremamente importante. De fato, a gente vai focar no rastreio para oncologia mesmo, né? Um rastreio oncológico. Não é incomum chegar esse tipo de paciente no consultório e não é incomum também a gente dar diagnóstico, né? Em pacientes que venham para fazer prevenção oncológica. Só que é diferente, quando eu estou fazendo uma consulta de prevenção e eu tenho um diagnóstico de uma doença geralmente em estadio inicial, né? Geralmente tem uma doença no início, porque o foco de você fazer a prevenção, de fazer o rastreio é exatamente dar o diagnóstico em doenças iniciais, né? Em estágios iniciais, porque aumenta a grande possibilidade de cura ou então de sobrevida mesmo do paciente. De qualidade, sobrevida de qualidade. Acima de tudo, sobrevida de qualidade. E sai daquele universo, eu acho que a gente já pode tocar nesse assunto, do universo da especulação. Isso é muito perigoso? Muito. E aí, voltando, quando a gente fala aqui de câncer em mulheres, em câncer feminino, e aqui eu vou tocar de novo no câncer de mama, muitas mulheres costumam, de fato, chegar pensando que a doença é a mesma, né? Isso eu estou explicando aqui do câncer de mama, mas esse raciocínio serve para os outros tipos de câncer também. Mas não, a gente está falando, como aqui no câncer de mama, eu tenho vários perfis de doença. É importante eu conhecer o perfil de doença de cada paciente, porque às vezes o que uma paciente usa, não necessariamente uma outra paciente, às vezes com a mesma idade, com tumor do mesmo tamanho, vai usar. Porque às vezes ela tem tumores com perfis totalmente diferentes. Então, assim, o que às vezes serve para mim, não serve para o outro, né? E evita as comparações, a gente tem que ter cuidado com o Dr. Google. Às vezes ele é interessante, amplia, assim, de fato, dá algumas informações para o paciente, mas o paciente fica tão focado em buscar informações, que chega cheio de dúvidas, cheio de ansiedade. Uma das coisas que a gente mais tem que ter no tratamento, ou pelo menos tentar ter, é tranquilidade e serenidade. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente deixa entrar mesmo de informação. Vai anotando, pega um bloco, pega uma caneta. Toda vez que a dúvida vier, você anota exatamente como você sentiu naquele momento, porque muitas vezes não anota, esquece. Quando está na frente da pessoa que pode te esclarecer, que é o seu médico, você não lembra mais de nada, porque quando você está na frente do médico, você está num ambiente seguro. Você se sente seguro. Então, como você se sente seguro,
você não tem dúvida, incerteza, medo na frente do médico. É diferente do ambiente da sua casa, do seu trabalho, que é quando você fica mais vulnerável, mais inseguro, e é quando as dúvidas surgem. Então, anota tudo, essa leva questão de anotação. anotar, eu adoro. Adoro mesmo. Tem paciente que chega com a listinha. Quando chega com a listinha é ótimo, porque vai falando, a gente vai esclarecendo, de fato, fazendo o paciente entender. Ele se sente seguro, porque está sendo esclarecido de fato as dúvidas. E uma coisa que eu sempre falo: tem dúvida? Pergunte para mim. Entendeu? Pergunte. Não tem dúvida besta. Dúvida é dúvida. O que às vezes é simples, o que não é um problema para um, é um problema para o outro. Então, assim, o quanto uma boa conversa facilita o entendimento da doença, o tratamento do paciente, né? A gente precisa perder um pouquinho daquela coisa que o médico está ali no lugar, o paciente está aqui do outro lado, e a gente não pode ter uma relação, interação e algo de confiança mesmo, né? E se sentir tranquilo. Então, organiza o que tiver de dúvida, chega para o médico. Adoro quando chega com as duvidazinhas, que a gente tenta esclarecer tudo. Falar em prevenção, diagnóstico e tratamento. Somente o oncologista trabalha? Não. Então, no início do diagnóstico, a patologia é extremamente importante, né? Eu preciso ter um patologista, eu preciso ter um diagnóstico correto para eu poder tratar corretamente. Eu preciso da radiologia, dos exames de imagem. Então, assim, eu preciso ter uma equipe de confiança, que eu confie naqueles exames que a gente esteja fazendo, né? Depois do diagnóstico, muitas vezes o paciente vai precisar de algum tratamento cirúrgico, né? Então, a gente tem o cirurgião oncológico ou as especialidades cirúrgicas, né? Que a gente trabalha diretamente. O radioterapeuta, que muitas vezes é importante no tratamento, a gente costuma falar que o tratamento do câncer é multimodal, né? Às vezes com químio, com rádio, com cirurgia, às vezes só cirurgia e só rádio, enfim. Mesmo no paciente que teoricamente faça só cirurgia e só rádio, ele precisa do oncologista. É o oncologista que está ali, de fato, organizando. É o maestro. O maestro, gostei. Não é? De fato, é o maestro. E toda a equipe multidisciplinar. Já tinha falado aqui do psicólogo, mas a importância do fisioterapeuta, do farmacêutico, do nutricionista, né? Do enfermeiro, outra especialidade médica importante é o radiologista intervencionista. Cada vez mais a gente está conseguindo fazer, tanto para diagnóstico mesmo, para biópsia, mas como para tratamento com os procedimentos ablativos. Enfim, a gente não anda só. A gente precisa de fato de uma equipe para um tratamento de qualidade e de resultado. Tem gente que não entende a necessidade dessa equipe multidisciplinar. E é muito importante que entenda isso. Porque às vezes essa aceitação vai te dar uma qualidade de vida incrível, que você nem imagina, não é? Tem paciente que às vezes dá tanto médico, é tanta gente que a gente vai, e de fato, no início principalmente do tratamento, que aí você acaba passando por várias especialidades, por vários profissionais, no início é até cansativo para alguns pacientes, mas eles mesmos depois falam o quanto foi importante, né? O quanto esse ajuste, o quanto esse andar junto é importante. E claro, como você me falou, o quanto a família é importante, né? Muitas vezes, a gente precisa desmistificar a questão do câncer, né? Fazer entender que é uma doença, que tem tratamento, né? Que a gente melhora há muito tempo, que tem possibilidade de a gente curar, mas muitas vezes a gente vai aumentar a sobrevida do paciente. Enfim, que não é uma sentença, né? E a família muitas vezes vem com isso mesmo, entendeu? Não só o paciente. Muitas vezes o familiar precisa também de acompanhamento psicológico, né? Tem muitas mudanças naquele momento do tratamento, na logística familiar mesmo, na logística de casa, algumas adaptações feitas. Então, e o quanto é importante também o paciente ter acompanhante de fato, né? Para alguns tratamentos é importante, é necessário. Então, é uma doença, quando a gente fala do câncer, que de fato não só o paciente adoece, algumas vezes o familiar de fato adoece junto. E aí também a psicologia é extremamente importante. E aí a gente fala o seguinte, gente, o câncer, ele não é ruim na mulher, ele não é ruim no homem, ele é ruim no ser humano, né, na verdade. Por quê? Existem mulheres que são abandonadas pelos maridos, não é?
Existem mulheres que não são compreendidas no ambiente de trabalho. E assim, quando a gente fala no câncer de mama em si, não é um diagnóstico simples, eu costumo falar, não é um tratamento simples, mas geralmente eu costumo falar também que ele tem fase para começar e tem fase para terminar. E a gente se adaptando aos poucos àquela situação. E aí o parceiro é extremamente importante, né? De entender, de aceitar. Durante quimioterapia, independente seja para câncer de mama ou que seja, pode ter relação sexual, sim, mas nem todas as mulheres se sentem naquele momento confortável para de fato ter, por todos os processos que se está passando. Muitas vezes a mulher ela pode até não sentir o desejo por não se sentir capaz. E aí esse entendimento entre o homem e a mulher é muito importante, porque ela pode não estar se sentindo desejável, vamos dizer assim. Então, a gente, graças a Deus, do mesmo jeito que a gente vê alguns casamentos às vezes defeitos, a gente vê muitos casais que se fortificaram mesmo diante da crise. Tem mulheres que vêm para consulta toda vez com o marido, entendeu? E assim, o quanto é importante você entender que naquele momento você tem um parceiro ali, entendeu? Que de fato ele é parceiro, ele está ali. E aí fortaleceu mais a relação, né? Doutora, vamos sair um pouco do câncer de mama, quando a gente fala do câncer de colo de útero, ovário, como é que é? Faz uma cirurgia, tira o órgão e depois, ou tem casos que não tira? Conta pra gente como que é. Se a gente fala de câncer de colo uterino, geralmente a cirurgia é feita em estágios iniciais. E aí a gente precisa reforçar a questão do rastreamento, do Papa Nicolau, né, da citologia, porque uma coisa é dar diagnóstico inicial. Se eu estou dando o diagnóstico bem no início, eu posso fazer de fato cirurgia. Quando eu já estou dando o diagnóstico no estágio um pouquinho mais avançado, no estágio 2, que não é nenhuma doença tão ainda, uma doença grande, volumosa, é uma paciente que já vai fazer o que a gente chama de quimiorradiação, tá? Então, para colo uterino, vai depender do estágio da doença, para a gente poder avaliar se ela vai fazer cirurgia, ou vai precisar complementar depois, ou se vai fazer quimiorradiação, com uma proposta curativa mesmo. Quando a gente pensa em ovário, já é um câncer que a gente passa pela cirurgia. Mesmo doenças mais avançadas, mesmo às vezes doenças de estágio 4, que a gente já fala, com a possibilidade de doença metastática, mas a doença metastática mais localizada, a gente pode passar pela cirurgia sim, citorredução, como a gente chama, se mostrou efetiva em vários estudos. Às vezes a gente começa a quimioterapia neo, diminui o tumor para ele ser operado. Então, câncer de ovário, usualmente se faz cirurgia, tanto no estadio inicial como em estadios mais avançados, e geralmente você faz quimioterapia de alguma maneira associada. Ainda tem o câncer de endométrio, que o câncer de endométrio é um câncer que a gente consegue dar diagnóstico inicial na maioria dos casos. Por quê? É o principal fator, na verdade, o principal sintoma é o sangramento. Então, tem mulheres que pararam de menstruar e de repente tiveram sangramento. A mulher não costuma ficar em casa, não. Ela costuma poder ir no gineco para tentar entender o que está acontecendo. Então, nesses casos, a maioria dos cânceres de endométrio também passa por cirurgia. Tá? Tem muita gente que pergunta assim, já fiz a cirurgia e ainda vou ter que fazer quimioterapia? A maioria. Explica direitinho, por que apesar da cirurgia, que a impressão que o paciente tem é que tirou o tumor, não é? E a quimioterapia? Então, a gente chama de tratamento adjuvante. Às vezes pode ter ficado uma célulazinha ali localmente ou que esteja aí na corrente sanguínea e a gente não sabe, né? Não tem certeza. Acredito que no futuro a gente consiga entender melhor. Eu vou falar aqui, mas que a gente pode falar disso depois, que é sobre a análise de DNA tumoral circulante. Tem estudos pensando isso. Enfim, o que é isso? Eu tentar ver no sistema, através do sangue mesmo, se mesmo após a cirurgia eu ainda tenho alguma célula aí circulando na corrente sanguínea. Se tenho, obrigatoriamente eu vou precisar fazer tratamento adjuvante, tá? Ou seja, complementar o tratamento. Se não, já podem ser pacientes que precisem, depois da cirurgia, ficar sem o tratamento. Ainda não dispomos dessa tecnologia, assim, até existe o exame, mas isso para todo mundo e para todos os tipos de cânceres. Estou antecipando algo que vem pela frente, que vai ser extremamente importante para a gente selecionar bem quem vai precisar. De uma forma geral, para diminuir essa possibilidade de
ter alguma células circulante de uma possível recidiva no futuro, a gente faz o tratamento adjuvante, ou complementa o tratamento, ou com químio ou com rádio. Aí vai depender desses 3 cânceres, como eu falei, do estágio que a gente está falando e do primeiro tratamento que foi feito. Nem toda mulher que, digamos, faz uma cirurgia para câncer no endométrio vai precisar fazer químio, por exemplo, né? Nem toda câncer de ovário, geralmente a gente não faz rádio, a gente faz, de fato, químio. Então, tem as particularidades de cada doença. Não vai se comparar com ninguém, né? É extremamente importante, gente, isso, né? De entender que cada caso é um caso, cada doença é uma doença. O que se aplica para uma pessoa não necessariamente vai se aplicar para mim. Doutora, você já falou aí um pouco de pesquisa, de avanços, de novas possibilidades. Aí o que eu gostaria que você falasse? Tempo, porque tem algumas coisas que, como eu sou paciente oncológica, eu já estou nesse universo. Mas as pessoas podem não entender ou se desesperar imediatamente quando pega o diagnóstico, não é? Imagina, nós estamos em 2021, se eu tivesse me desesperado lá em 2015, né? Quanta coisa boa já vivi, gente. E ainda vou viver um monte de coisa, outras coisas boas. Então, assim, presta bem atenção. Eu gostaria que a doutora Andréia nos falasse a respeito de tratamento e ganhar tempo, que a gente ouve muito isso. Vamos ganhar tempo, muita coisa pode acontecer. E acontece, né? Exato. A gente fala, um termo muito usado é de sobrevida, né? A maioria dos estudos, eles vão avaliar, quando o paciente tem diagnóstico, a gente divide, independente do tipo de câncer, em câncer estágio 1, 2, 3 e 4, né? Estágio 1 e 2 são doenças mais iniciais, com a possibilidade de cura altíssima, de uma sobrevida realmente estendida, porque a gente pode de fato curar. Estágio 3, a gente já está falando de uma doença um pouquinho mais avançada, com uma possibilidade maior de uma recidiva. Estágio 4, eu já estou falando de uma doença metastática. Para pacientes de estágio 4, a gente fala de fato em sobrevida, aumentar sobrevida, que a gente chama de sobrevida global. Aumentar a sobrevida, aumentar o tempo de vida do paciente diante daquele diagnóstico de uma doença sistêmica, né? De uma doença que não está só naquele local onde se iniciou, ela já está, de alguma forma ela já se disseminou, ela já foi parar em algum outro órgão. Então, nesse contexto, a gente fala de aumentar sobrevida mesmo, sobrevida de doença, sobrevida livre de progressão, quando a gente está fazendo um tratamento, mas sobrevida com qualidade. Então, o que a gente costuma falar na oncologia, a oncologia não para, está tendo sempre estudos, está tendo sempre pesquisa, são muitas medicações e muitas drogas que estão, de fato, em estudo. Para mama, como eu disse, a gente tem medicações aprovadas que quando a gente até pensa, não, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Surge uma medicação nova. Então, a gente tem muita medicação em estudo, de fato. A sobrevida dos pacientes, que há alguns anos atrás, para os pacientes metastáticos, principalmente, que não era uma sobrevida longa, hoje a gente consegue, eu costumo falar que a gente está cronificando, tá? Tudo bem, que não... Eu até falo, paciente diabético, quem é diabético deixa de ser? Quem é diabético deixa de tomar medicação para o diabetes? Quem é diabético, se não trata o diabetes, não vai poder, pode ter uma insuficiência renal, ser um paciente dialítico com um monte de outras comorbidades? Exatamente. O paciente oncológico com doença metastática, devido às suas proporções, que eu sei que tem alguns tratamentos que precisam, de fato, tem medicações com um pouco mais de toxicidade, são os pacientes que vão ter uma doença crônica que precisa ser tratada e acompanhada, assim como outras doenças crônicas são, tá? O que a gente precisa entender é o quanto que a gente tem de medicações em estudos, de medicações em aprovações que aumentam a gama de possibilidades, né, de tratamento mesmo, e de associação de tratamentos, muitas vezes quimioterapia ou hormonioterapia ou imunoterapia, que falando aqui em mama, tem imunoterapia aprovada para câncer de mama metastático para um contexto, vai ter imunoterapia muito em breve, que já foi aprovada nos Estados Unidos, mas que está em aprovação no Brasil, tratamento neoadjuvante, que é para a gente iniciar o tratamento, diminuir o tumor. Tem medicações, eu costumo falar assim, antes a gente entendia de ciclo celular, de cinética celular. 1960, 70, 80. Hoje a gente está entendendo de genética, de gene mesmo, já que a gente está falando de uma doença genética. Então, quanto mais eu entendo da doença, melhor eu trato e direciono o tratamento. Então, conhecer pacientes que têm uma mutação de síndrome hereditária,
como o BRCA, por exemplo, a gente tem medicação direcionada para essas pacientes, principalmente para a doença metastática, agora para a doença, para tratamento adjuvante. Então, a gente está com muita mudança, por isso a importância dos congressos. Tem um congresso que é extremamente importante, que é o Congresso Americano, que ele acontece anualmente, acabou de acontecer agora, então tiveram algumas aprovações, algumas apresentações, na verdade, de estudos que vão mudar um pouco a prática clínica da gente mesmo. Então, assim, o quanto a gente pode fazer pelo paciente, o quanto a gente pode, de fato, aumentar a sobrevida e com qualidade, né? Eu costumo dizer que eu aprendi no dia a dia uma coisa: sucesso, para mim, em alguns momentos pode ser, de fato, a cura, mas sucesso mesmo é a gente viver bem com qualidade, independente do tempo de vida que a gente tenha, independente de qualquer doença. E na oncologia é o que a gente tenta fazer, né? Triar para cada paciente, como eu disse, algumas vezes o que é bom para mim pode não ser bom para o outro. Para aquele paciente, para aquela pessoa, entendendo a doença dela, a gente chama isso de medicina personalizada, né? Individualização de tratamento. Como é que eu posso melhorar a qualidade de vida daquele paciente, né? Seja para uma doença inicial, seja para doença metastática, mas principalmente falando aqui nesse contexto agora de doença metastática, né? É entender de fato a doença, conhecer a doença para melhor tratar. Perfeito. Quero fazer só mais uma pergunta para a gente nos estender mais. Depois teremos outras oportunidades. Você falou em drogas que já estão aprovadas nos Estados Unidos. E aí a gente sabe que a gente vê muitas pessoas fazendo campanha porque precisa importar uma droga. E aí eu gostaria de saber um pouquinho, ou mais ou menos, como que é esse caminho, né? A droga está aprovada lá nos Estados Unidos, mas e nós que estamos aqui no Brasil, em Alagoas, em Maceió? Como é que a gente faz para ter acesso? A gente já pode? Quais são os empecilhos ou os trâmites, os degraus para até chegar na gente? Quando a gente fala de Brasil, a gente fala de algo que é um pouco mais dificultoso, né? Vou falar a palavra dificultoso. Então, desafiador, né? Desafiador, né? Na verdade, existem os grandes estudos, existem os congressos como esse, onde eles são apresentados, e aí tem muito estudo que é negativo também, mas tem muito estudo que é positivo, com mudança de paradigma para algumas doenças. E existe o órgão regulatório, por exemplo, dos Estados Unidos, que é o FDA, e existe o nosso, que é a Anvisa. Então, na verdade, depois dos estudos, esses estudos eles chegam para análise em cada país, a Anvisa avalia aquele estudo, às vezes ele vai pedir alguma complementação, enfim, ele pode até pedir, ampliar aquele estudo de fase 3 para um estudo de fase 4, ele vai analisar, dependendo da medicação. E aqui no Brasil tem um detalhe, tem as medicações endovenosas e tem as medicações orais. Então, quando a medicação endovenosa é liberada pela Anvisa, ela necessariamente já pode ser incorporada, entendeu? Foi liberada ontem pela Anvisa, eu tenho a medicação hoje, eu já posso fazer amanhã. Para as medicações orais, a Anvisa liberou, existe o que a gente chama de rol da ANS. No rol da ANS, na verdade, tem um grupo de especialistas que vão reavaliar todas aquelas medicações orais que estão, ou procedimentos, eu estou falando aqui de medicação, mas alguns procedimentos também, que vai ser avaliado pelo pessoal do rol, da saúde suplementar, e para essa medicação ser incorporada ou não. O que é que acontece? O rol da ANS só existe essa avaliação a cada 2 anos. Então, eu falei aqui dessa droga que não gostei disso não. Dessa droga que muda muito para pacientes, talvez seja mais fácil para a gente entender, com câncer de mama, tumores com BRCA, mutação de BRCA. Essa droga já foi aprovada no Brasil para câncer de mama metastático, já tem bula, né, falando que ela pode ser usada para paciente metastática. Porque quando aprovado na Anvisa, quer dizer que ele tem uma bula, né, com aquelas orientações. Acabou desse estudo mostrar que essa droga tem efetividade no tratamento adjuvante. Pode ser feita? Não. Essa droga é comercializada no Brasil. Você pode comprar essa droga, se você, de fato, né, quem tem condições, ou judicializar se ela ainda não tiver sido liberada no rol da ANS. Deixa eu ver se eu entendi, e se eu não entendi, você me esclarece, porque pode ser a dúvida de alguém que está ouvindo ali.
a droga está aprovada lá nos Estados Unidos. Nós temos drogas que estão aprovadas nos Estados Unidos, mas ainda não estão aprovadas no Brasil. Quando chega no Brasil, bate aqui na trave e fica esperando para fazer o gol. O que que é? A Anvisa precisa aceitar essa droga, não é? Isso. Precisa avaliar, ó, tá legal, pode utilizar no Brasil. Depois disso, os médicos já podem prescrever, já podem oferecer ao paciente. Sendo que, se o paciente tem dinheiro para comprar, ele pode comprar independente de ter sido aprovado no rol da ANS. Isso. Porque o rol da ANS serve para quê? Para liberar para planos de saúde e SUS e governos pagarem. É isso mesmo? Se a gente for pensar em política pública, em SUS ainda tem um detalhe maior, porque nem toda a droga que foi liberada no rol da ANS, ela é incorporada no SUS. Porque tem mais um crivo, né? O SUS tem o que a gente chama de APAC, tem alguns procedimentos e tem os valores específicos, né? Então, dependendo da droga, pode ser que ela seja incorporada, dependendo da droga no SUS, não, tá? O que muitas vezes acontece, e aí a gente precisa até ver, como eu disse, teve muita, na ASCO agora, de fato, com essa aprovação, a gente precisa entender como a gente vai fazer aqui no Brasil, é que mesmo que eu queira fazer, como eu disse, nesse contexto eu ainda não estou autorizada a fazer, se eu tiver dinheiro eu posso, se estiver na bula, falando da medicação, se estiver na bula, porque às vezes está na bula, como eu disse, não necessariamente está liberado pelo rol, e eu quiser brigar com o plano de saúde, entrar judicialmente para poder liberar é uma possibilidade, ou no SUS também judicializar a medicação para poder ela ser Por isso que a gente vê campanhas de pessoas fazendo campanhas para poder conseguir o dinheiro para comprar a medicação, ou pessoas que estão custeando a medicação e depois elas vão responsabilizar o plano de saúde de forma judicial ou o SUS através dos governos, né, para poder receber esse dinheiro. Existe de fato um caminho, não é simples, não é fácil, mesmo quando a gente judicializa, a gente tem a questão do tempo, né? Algumas vezes a gente tem tempo, outras vezes a gente não tem tempo. Quando a gente fala de câncer, gente, tem que correr, né? Tem que correr. Então, uma das brigas é que o rol da ANS não seja a cada 2 anos, é que o rol seja pelo menos a cada 1 ano, idealmente a cada 6 meses, que a gente tem realmente medicações constantemente sendo aprovadas, claro. Passa pelo crivo da análise, nem tudo que é aprovado eu preciso fazer, eu tenho que avaliar cada estudo, cada medicação e cada contexto, mas a gente está no momento de drogas que mudam o prognóstico, assim, que melhoram muito o prognóstico e diminuem muito a toxicidade. Eu imagino que agora com a pandemia, como nós aprendemos a fazer vacina em tempo recorde, não é? Então, eu acho que isso tudo aqui precisa mudar. Acho que a área da saúde vai mudar muito com essa nova visão. Acho que as coisas serão mais aceleradas. E claro, entender que nem tudo é para todo mundo, né? Eu estou falando aqui de uma maneira geral sobre a medicação que é o olaparib, por exemplo. Mas a gente tem que selecionar o paciente adequado para aquela realização daquela medicação também. Como eu disse, tem que passar pelo crivo de você ter cuidado na análise do estudo e análise de cada caso. Não é o medicamento, é o medicamento em você, né? Exato. É o medicamento para você. E aí o médico vai avaliar os efeitos colaterais, vai ver o que é isso, vale a pena, o paciente vai conseguir aguentar, porque tem isso também, não é? Sim, por isso a importância do acompanhamento realmente médico regular mesmo, E né? da não comparação, né? E principalmente. Da não comparação, porque a gente sabe, gente, quando a gente chega em qualquer ambiente hospitalar para fazer uma quimioterapia principalmente, a gente vai encontrar vários pacientes oncológicos, cada um com a sua história, cada um com a sua realidade, cada um com o seu organismo, com o seu DNA. E aí, a tendência é, como foi com você? O que você está tomando? Como que você faz? Você fez aquele exame? Pois é, então assim, não se compara não, que você está gastando um tempo que não vai ser útil para você. Exatamente, perfeito, né? Então, estou à disposição, caso quem queira esclarecer alguma dúvida, realmente fazer acompanhamento regular, se cuidar, se olhar, se amar, gente, a gente precisa cuidar da gente, se não for o outro, a gente para cuidar da gente, o outro não vai fazer isso, tá? E entender que mesmo diante do diagnóstico, tenho possibilidade de tratar, tenho possibilidade de curar, tenho possibilidade de viver bem ou com qualidade, tenho possibilidade de viver
bem a minha vida, mesmo diante do tratamento, tá bom? Maravilha. Consultas na Med Rádios? Na Med Rádios. Estou todas as tardes aqui. É muito fácil me encontrar, na verdade. Veio na Med Rádios, eu vou estar por aqui. Todas as tardes. Redes sociais? Doutora Andréia, né? DRA Andréia Oliveira. Olha aí, lá no Instagram, inclusive com muitas orientações, esclarecimentos, não perde tempo. Doutora, muito obrigada. Obrigada, quem agradece sou eu. Fica com a gente e espalha aí.